Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, professor Murilo Cabral, conversando com você. Mas hoje eu vou voltar com um quadro que eu já tinha, que era o Prof. Qual equação eu uso? Porque muitas vezes você tem as equações ali anotadas no caderno, mas você não sabe exatamente qual equação que você vai utilizar para resolver uma questão que você tem, tá certo? Então a minha proposta é que você mantenha as equações anotadas, mas que você aprenda um pouquinho a interpretar o que as questões estão pedindo. E eu vou trazer já hoje aqui uma questão que a Raquel me mandou. Ela me mandou aqui pelo direct do Instagram. E ela tem uma dúvida a respeito de qual equação que ela vai utilizar aqui. E essa questão é a seguinte: fala que tem uma corrente de hexano, gasoso a 100 graus Celsius, 10 atm, vai entrar numa turbina e sai a 1 atm. E durante o processo de expansão, o gás obedece a essa equação aqui. Então, tem a equação aqui para o nosso querido hexano. Então, ele dá uns dados aqui da equação dos gases, ele te dá um valor de Cp que não está obedecendo aqui, não é independente da temperatura, ele varia com a temperatura, e ele quer saber a entalpia e a entropia do processo. E aqui, pessoal, a primeira coisa que eu analisaria, sem sombra de dúvidas, é o seguinte. Deixa eu só trocar aqui a tela. Eu analisaria o seguinte: eu levaria em consideração, na leitura ali, que ele fala de um processo isentrópico, tá certo? Você deve ter percebido lá. Então, se esse processo é isentrópico, o ΔS é igual a zero. Essa é a primeira coisa que você tem que analisar. E a segunda coisa que você vai levar em consideração aqui é que essa variação de entropia ela vai depender de uma entropia relacionada ao aquecimento, e também tem uma parcela dada à expansão, certo? Vai ter uma parcela de expansão. Então, essa variação de entropia, ela tem duas contribuições. Lembrando que na parcela do aquecimento, você tem um CP. Um CP que não é independente da temperatura, ele depende da temperatura. Então, você tem uma expressão para definir esse CP. Tá bom? Ele te deu lá que o valor do CP é 20,9 mais 0,0418 T, tá certo? Então, e aqui tem uma unidade aqui que é de uma unidade que está relacionada com essa variação de CP, tá certo? Joule por Kelvin mol, provavelmente. Essa temperatura aqui vai estar em Kelvin, né? Isso aqui vai estar em Joule por Kelvin mol. É só conferir depois essa unidade aqui, que não é um bicho de sete cabeças, mas tem isso daqui. E na expansão, você deve lembrar que para a expansão de um gás, a gente leva em consideração R ln de V2 sobre V1, mas a gente vai ter que fazer um ajuste aqui nesse V2 e nesse V1. Mais na frente eu explico como é que faz. Mas, de antemão, primeira coisa, o processo isentrópico, então a variação de entropia é zero. Mas, a minha variação de entropia eu vou utilizar aqui para obter um valor de temperatura que eu vou precisar utilizar. Então, por isso que eu tenho que detalhar essa expressão aqui. Esse é o primeiro aspecto do exercício. E aí você vai ter que utilizar esse CP aqui e essa entropia relacionada à expansão do gás, tá bom? Vamos partir para a solução? Vamos partir para a solução aqui. Eu já vou jogar na tela e você vai ver aqui agora. Espera aí só um minutinho. Aqui. E jogamos na tela aqui o nosso problema. Esse problema aqui, só para você relembrar mais uma vez, é uma turbina isentrópica. Então tem expansão isentrópica, sem variação de entropia, tá certo? E eu vou resolver esse exercício aqui em alguns passos. Eu vou dar 5 passos que são muito importantes para que você tenha uma metodologia para resolver o problema. Isso é mais importante às vezes do que ter simplesmente a resposta, tá certo? Então, analisando bem aqui o primeiro passo. Nesse primeiro passo que eu estou dando, eu vou identificar o processo e as propriedades são relevantes. Então, a propriedade que eu tenho de importante aqui é a variação de entropia, que eu já sei que é zero. Num primeiro estado, eu tenho a temperatura a 373 Kelvin, perdão, e 10 atm.
Beleza? E depois eu vou descobrir o valor de T2 e a minha pressão vai ser um atm. Eu já transformei aqui os 100 graus Celsius em Kelvin, porque para utilizar a equação da entropia, eu preciso estar na escala absoluta, tá certo? Num segundo momento, eu já parto aqui para uma análise que é um pouquinho mais detalhada, e aí eu vou mostrar aqui para você como que a gente faz isso. Nessa análise, eu vou dar o passo 2. Eu vou calcular o valor de B para cada temperatura. Por que eu tenho que calcular o valor de B aqui? Você vai perceber que esse coeficiente B, esse fator, ele vai estar relacionado com a temperatura. E à medida que a temperatura diminui, porque sim, a temperatura vai diminuir porque se trata de um processo de expansão. Então, graficamente, é como se você estivesse olhando aqui para esse gráfico. Deixa eu tentar aumentar ele aqui um pouquinho, sem me preocupar muito aqui com a anotação no início. Mas só para você saber, eu tô nessa isoterma mais alta aqui, tá certo? Eu tô nesse ponto aqui da isoterma a 373 Kelvin, tá certo? E eu tô nessa pressão aqui de 10 atm. Então, graficamente, eu tô aqui. Repare. E eu vou cair para agora uma pressão P2 aqui de 1 atm. Consequentemente, eu teria uma outra isoterma aqui, T2, passando aqui embaixo, tá certo? E é esse valor aqui que eu quero descobrir. E o coeficiente B, ele conversa com você nesse aspecto, tá certo? Ele conversa com você nesse aspecto. Então, deixa eu só retornar aqui a figura para o canto, para você poder ver como é que procede o cálculo. Porque, não, como eu dizia, não é um cálculo tão difícil de fazer. Você vai só substituir os valores aqui e calcular essa exponencial aí em função de 0,1, enfim, você tem todos os dados para resolver isso daqui. Então você vai ver que esse volume aqui, que eu estou obtendo aqui no início, esse volume molar aqui que eu estou obtendo, certo? Para o primeiro estado, ele vai variar com a temperatura. E esse comportamento aqui nos indica que o hexano, ele não se comporta aqui como um gás ideal, porque ele está submetido a uma pressão muito alta. E a equação, a lei dos gases ideais, ela está relacionada com processos em que as coisas são muito lineares, as pressões são muito baixas, o volume é máximo. E não é o que acontece aqui nesse exemplo, tá certo? Então você calcula esse coeficiente B para ter uma análise mais refinada do que seria o processo como um todo, tá certo? E para você também perceber que na variação de entropia você tem outras contribuições não somente associadas ao aquecimento ou resfriamento e os processos de expansão e compressão. Você teria um adicionalzinho ali que você pode calcular, dada a complexidade do cálculo que você precisa fazer. No caso do segundo estado, a gente precisa determinar o valor de T2, né? Então aí fica mais tranquilo, você não tem muito o que fazer aqui. Aí a gente passa agora para o passo 3. No passo 3, eu vou utilizar a condição isentrópica para calcular o valor de T2. Esse passo aqui ele é um pouquinho mais detalhado, porque além da etapa que você tem aqui associada ao aquecimento, que eu falei lá no início, certo? Aqui você tem uma contribuição do aquecimento. E aqui você tem uma contribuição da expansão. Vale a pena mencionar aqui que eu tinha falado anteriormente que essa variação de entropia vai ser R ln de V2 sobre V1. Mas acontece o quê? Acontece que você tem que lembrar que você vai fazer um ajuste desse V2 e desse V1 levando em consideração a lei de Boyle. Por quê? Você vai assumir que P1 sobre P2 é igual a V2 sobre V1. Você pode fazer essa adaptação aqui, mas lembrando que isso é só para você poder resolver a equação aqui utilizando a condição isentrópica e você achar o valor de temperatura. Então é uma aproximação, tá certo? Fazendo essa aproximação aqui, como é que fica? Olha só, eu vou sumir um pouquinho aqui da tela, só para você ter uma ideia. Aqui eu estou detalhando o passo a passo da variação de entropia, olhando a contribuição do aquecimento. Então, eu escrevi o valor de CP, ok? Está escrito aqui o valor de CP, e aí eu utilizei a propriedade aqui das integrais simplesmente para chegar aqui
na parte em que eu já tenho o valor de ΔS levando em consideração a contribuição do aquecimento, tá certo? No segundo momento aqui, eu vou fazer a contribuição agora da pressão, onde eu tenho a expansão de P1 para P2. Eu estou saindo de 10 atm para 10 atm. Então aqui não tem muito o que fazer. E como eu já falei para você, eu estou escrevendo P2 sobre P1 porque eu estou fazendo aquela aproximação para a lei de Boyle. O sinal muda aqui porque eu estou invertendo esse logaritmo, né? Era P1 sobre P2, eu coloquei P2 sobre P1, então tem que ficar atento a essa manobra que está sendo feita aqui. Agora, eu parto para somar tudo, tá certo? Então, eu estou somando aqui as partes que eu tenho. A contribuição do aquecimento, ok? Aqui, ó, e a contribuição da variação de pressão, já substituindo os valores. Para resolver esse problema aqui, não é tão difícil, porque eu vou utilizar o método iterativo, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é uma coisa que você consegue fazer com a calculadora, e então não tem muito mistério aqui. Mas se você tiver dúvida em relação a isso, me diz aqui nos comentários como é que eu posso te ajudar em relação a isso. Tá certo? Que aí a gente faz um vídeo depois só explicando o método iterativo que talvez possa te ajudar a resolver problemas como esse. Mas o valor de T2 aqui é 260 Kelvin. O que já era esperado. Na expansão a temperatura vai diminuir, de fato. Beleza? Então, seguindo aqui, eu posso calcular agora o valor desse meu fator B para o estado 2. E quando eu calculo, olha só, eu obtenho um valor que é um pouco maior. Então, você percebe que o B aqui, esse B que você está vendo aí na tela, do estado 2, porque a temperatura diminuiu e o volume aumentou. Isso quer dizer que o hexano, de fato, não se comporta como um gás na condição ideal. Ele está longe da condição ideal aqui. E esses efeitos do volume vão aparecer porque o hexano é uma molécula grande. Então, dado que ele é uma molécula grande, essas coisas não são tão lineares assim, então foge dessa linearidade. Então você vê a temperatura diminuindo e esse coeficiente B, esse fator B aqui aumentando, que ele está ligado ao volume molar da molécula, tá certo? Então acho que no exercício o objetivo era que você fizesse essa análise também e para você saber que depois, para calcular a entalpia, você teria ali uma contribuição que está associada à variação desse volume, dessa pressão, como um fator ali de ajuste para o cálculo da entalpia. Sendo mais específico, né? Para calcular essa variação de entalpia, no nosso passo 4, eu teria contribuições aqui. Porque se você puxar pela memória, a definição de entalpia, perdão, a definição de entalpia vai ser ΔU mais P ΔV. Ou, como queira, DH é igual a DU mais DPV. Então, nesse pedacinho aqui, nesse DPV, seriam as contribuições associadas a essa variação de volume. Tá certo? Daria ali um ajuste no valor de ΔH. Para efeitos da resolução desse exercício, eu não fiz esse detalhamento, mas você poderia fazer essa derivação, tá? Mas eu não sei se era o objetivo do exercício. Mas, resolvendo de uma maneira mais prática, digamos assim, eu vou simplesmente substituir CP pela expressão que ele me deu e aplicar a solução dessa integral. Eu vou chegar no valor aqui de variação de entalpia de menos 3.800 Joule por Kelvin, aproximadamente. Ou Joule por mol, perdão. Aproximadamente. Então, eu tenho um valor de ΔH. E, finalmente, no último passo, eu vou calcular a variação de entropia, mas como já se trata de um processo isentrópico, você tem ΔS igual a zero, tá certo? É um exercício que pede um pouquinho da sua atenção, principalmente no que está relacionado a você fazer interpretações que sejam adequadas, fazer interpretações que estejam mais dentro da realidade do exercício. Como foi uma dúvida que ela mandou, eu tentei resolver aqui da melhor maneira possível, tá bom? Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha com o pessoal lá que você está estudando esse tipo de processo. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui no comentário fixado um e-mail e o meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui, que aí você pode mandar uma mensagem lá e tentar tirar suas dúvidas, tá bom? Na medida do possível, eu tento responder aqui nos vídeos. Valeu? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e valeu!